Quando a gente começa a aprender e estudar a área da programação, a gente perde muito tempo tentando memorizar as coisas. A gente tende a dar voltas nas teorias e leva muito tempo para colocar a mão na massa e realmente criar projetos que fazem a diferença. É por isso que eu sempre falo para os meus alunos que mais importante do que em qualquer projeto, em qualquer momento dos estudos, é entender de verdade os fundamentos e investir em um pequeno projeto. Com HTML e CSS é exatamente a mesma coisa. Não adianta a gente ficar tentando memorizar todas as tags, onde é que vai funcionar, tudo direitinho. O mais importante é a gente conhecer o básico, entender o básico e depois, aí sim, trabalhar em alguns projetos e por aí vai. Então, é um processo em paralelo. Você precisa fazer dessa maneira. E nesse vídeo, eu vou te mostrar o que você precisa saber sobre HTML e CSS para começar agora mesmo a trabalhar em projetos e realmente criar coisas úteis que vão fazer você chegar para o próximo nível. Mas tudo isso só depois da vinheta. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que toda página HTML ela traz os mesmos elementos. Todas elas têm HTML, body, script, head, footer, enfim, todas elas têm anchors. Todos esses elementos você acaba olhando e decorando. Você vai, naturalmente, conforme você vai criando seus projetos, naturalmente você vai memorizando isso. Não é você memorizar primeiro para depois criar projetos, é você criar projetos e depois memorizar essas informações. Entender essas tags é muito importante porque elas são ferramentas que você vai utilizar durante a construção dos seus projetos. E agora eu vou abrir uma página de exemplo aqui que você pode visualizar melhor como é que a estrutura de um HTML funciona para mais para frente você poder construir os seus projetos, ok? Essa daqui é uma página bem simples, onde você vai visualizar várias das tags que são sempre utilizadas, independente da página que você está trabalhando. A tag HTML é a principal delas, então com ela você define, né, que realmente é um HTML que você está criando. Logo depois você tem o head, que é a cabeça daquela página, né? É lá onde você vai colocar elementos como, nesse caso aqui, você consegue linkar realmente elementos CSS, JavaScript, e o que isso significa, né? Você consegue carregar outros arquivos, que obviamente não são imagens, para que você possa colocar mais funcionalidades e estilo dentro do seu código. Então, nesse caso aqui, quando você olha para HTML, você pensa muito na estrutura, né? Como vai ser a estrutura daquela página. Já quando você olha para o CSS, você está falando de estilo. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa ali que ela tem cabelo, normal, mas o cabelo ele é liso, ele é preto, ele é loiro, ele é castanho. Tudo que acontece ali, o ter o cabelo, por exemplo, é a estrutura HTML. Porém, a cor desse cabelo você define dentro do CSS. É o estilo que você coloca no CSS. É por aqui que você coloca tamanho de cor, é aqui que você coloca o tamanho dos elementos, a altura dos elementos ou o comprimento deles, como eles vão estar posicionados, se eles estarão no modo em coluna ou em linha. Todos esses pontos você define dentro do CSS. Então eles trabalham muito juntos, onde o HTML diz quais são os elementos que estarão dentro da página e como eles estarão estruturados, e o CSS diz o seguinte: qual é o estilo deles, qual é a cor deles, qual é o tamanho, a altura, todo esse processo, tá bom? Então, olhando neste caso, você consegue criar páginas na internet muito bonitas somente sabendo HTML e CSS. E é por isso que eles são tão importantes. Porém, poxa, eu preciso fazer uma página que ela se anime, faça algumas animações específicas. Totalmente possível você fazer isso em CSS, utilizando o CSS para isso. Mas, em alguns casos, você também vai ter que usar em conjunto com o JavaScript, que é uma linguagem de programação que permite que você manipule alguns elementos, você consegue adicionar ainda mais funcionalidades dentro da sua página. Uma coisa bem interessante, tanto do HTML, CSS, JavaScript, programação web em si, é que é possível sim que você consiga, clicando com o botão direito no seu navegador, clicar nesse inspecionar e ver todo o conteúdo, né, HTML. Então,
qualquer página que você acesse, você consegue ver o que a gente chama de código-fonte dele, como ele é estruturado, quais são os nomes desses elementos. Então, olhando aquele código que eu criei, ele gera esta página aqui. Tá bom? Essa página aqui, ela é justamente um dos projetos que a gente constrói dentro do Universo Dev e facilita tudo para você justamente aprender a construir essa estrutura e aí depois ir aprendendo ao longo do tempo, construindo outros projetos que você acha interessante. Alguns alunos já criaram projetos, por exemplo, um clone do YouTube, um clone do Spotify, justamente para aprender e aprimorar essa técnica. Então aqui você consegue trabalhar tudo, usar as divs, os elementos corretamente para depois utilizar, com esses conhecimentos que você acabou de pegar, utilizar esses conhecimentos para realmente fazer outros clones e outros projetos bem interessantes. Uma outra característica bem interessante de qualquer página e que é muito importante que você aprenda quando você estiver trabalhando com HTML e CSS, é justamente fazer páginas responsivas. Então, existem dois tipos, né? O responsivo e o adaptativo. Então, hoje em dia, muitos dos acessos que vêm em qualquer site na internet vêm também de mobile. Então, do seu celular, da onde você está ali acessando naquele momento, tá? E, obviamente, as telas, elas são menores. Então, olhando aqui, olha só, a gente consegue, esse aqui é um exemplo de uma página responsiva. Então, o que acontece? Se eu aumentar essa tela, também dá para você fazer isso ou acessando do seu próprio celular, ou então vindo aqui no Chrome, indo no inspecionar, e aí você consegue visualizar isso daqui. Veja que quando eu aumento ou diminuo, automaticamente a página ela entende o tamanho que está a tela naquele momento, e aí ela responde àquela mudança. Então, isso é uma página responsiva. Para você aprender isso, você precisa aprender conceitos como breakpoints dentro do CSS. Mas, hoje em dia, já existem vários frameworks que você pode utilizar, por exemplo, Tailwind CSS, Pure CSS e outros frameworks que vão te ajudar nesse processo para que você, com poucas linhas de CSS em si, você consiga construir um código muito mais simples, um HTML muito mais simples para justamente responder a essas mudanças. E um outro conceito é o adaptativo. O adaptativo, ele basicamente trabalha o quê? Ele identifica qual é o tamanho daquela página e aí ele monta uma página especificamente feito para aquele tamanho. Então, se, por exemplo, eu acessar de um device, um celular, ele vai chegar e vai já me disponibilizar um conteúdo HTML específico para aquele celular, para aquele tamanho de tela. Qual é a grande desvantagem entre responsivo e adaptativo, né? Fazendo uma comparação, é que no responsivo, você com um HTML só, com um CSS só, você já consegue construir uma página que se adapta para vários tipos de tamanho. E aí a desvantagem nesse caso é que você, por exemplo, em um dispositivo com tamanho menor, ele também vai ter o conteúdo, né, o código-fonte para desktop. E isso acaba gerando um overhead, que a gente chama, né, um tamanho de HTML, um tamanho de CSS muito maior do que o necessário. Já o adaptativo, você fazendo a transferência só daqueles dados especificamente para aquela tela, tende a ficar muito mais rápido. Mas existe uma grande desvantagem, que é o quê? Para a programação, a gente precisa construir uma página específica para cada um daqueles ambientes. Então, gera um pouco mais de complexidade do lado do programador. Então, tudo isso é o que a gente chama de trade-off, onde a gente precisa mensurar, olhar realmente, fazer aquelas escolhas, né? Eu quero simplificar minha vida e levar um pouquinho mais de dificuldades, né? Ficar um pouquinho mais lento do lado do cliente, do lado do usuário que está acessando, ou eu quero facilitar minha vida, ser mais escalável, entregar mais resultado e com alguns bytes a mais. Isso tudo é medindo, analisando, para justamente verificar o que vale realmente a pena. Eu, particularmente, eu uso muito mais estruturas responsivas, né? Onde a mesma página, ela chega e consegue resolver os tamanhos naturalmente, mesmo que isso gere um custo maior para o usuário, mas eu consigo me adaptar muito mais rapidamente a mudanças e facilitar todo o processo. Ok? Eu vou criar mais vídeos falando sobre CSS e HTML. Se você gostou desses vídeos mais curtos aqui, não deixa de comentar aqui no canal e também não deixa de se inscrever para ver outros vídeos que eu vou falar exatamente sobre esse tema e até mais!